Graças e paz a todos os alunos. Vou começar a unidade número 3. E essa unidade número 3, ela fala da estrutura da Bíblia, né? Como a Bíblia foi organizada, né? Quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando da organização, né? Da dispersação em ordem, e como a Bíblia foi estruturada, organizada através da Septuaginta. Ela não foi organizada por ordem cronológica, e sim por assuntos, né? Então, nós temos aí os livros da lei, os livros históricos, os proféticos, isso na versão cristã, né? E ainda na versão cristã, nós dividimos entre profetas maiores e profetas menores, isso falando do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a mesma coisa, foram agrupados os evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, depois as cartas, né? E aí tem uma mistura entre cartas paulinas e cartas universais, e o livro do Apocalipse, certo? Vamos lá. A estrutura da Bíblia compreende sua composição, sua formação, sua organização, isto é, sua divisão em partes principais, os seus livros quanto à classificação por assuntos, que eu já disse anteriormente, e as divisões em capítulos e em versículos vieram bem depois, né? Ali no século XIV e século XV, consequentemente, a organização de divisões de capítulos e versículos. Tá? A composição da Bíblia, ou a classificação de assuntos, a organização da Bíblia, são duas partes principais, né, da Bíblia: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é 3 vezes mais volumoso do que o Novo Testamento. E aqui, esse volume não é em relação a livros, mas em relação ao conteúdo de capítulos e versículos, que, de fato, quando se faz essa separação, eu que fiz questão de fazer a soma, de fato dá mais de 3 vezes o volume do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. Porque em relação a livros, né, nós temos 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, então não daria 3 vezes o volume, mas em relação a capítulos e a versículos dá, né? São 66 livros, aqui eu já falei a divisão do Antigo e do Novo, né? O maior livro é o dos Salmos, né? E o menor é a terceira carta do apóstolo João. Vamos lá, isso aqui que é importante as pessoas terem em mente aí. A Bíblia possui 1189 capítulos, sendo, olha só a diferença, né? De volume, sendo aí 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. O maior capítulo, e aqui eu vou expor, eu vou explanar o que está aqui na apostila, que é o material que nós estamos estudando, mas eu não concordo, porque Salmo não tem capítulo, né? Então ele põe aqui, ó, como eu disse, na Bíblia tem 1139 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento, 260 no Novo Testamento. Se você multiplicar 260 vezes 3, você ainda não chega o volume de capítulos do Antigo Testamento. O maior capítulo é o Salmo 119, o menor é o Salmo 117, né? Ela possui 32.173 versículos, e aí, de novo, a comparação: 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. De novo, a comparação do volume é 3 vezes maior, né? O maior versículo está em Esther 8:9, o menor em Êxodo 20:13, na versão Almeida corrigida, Almeida revisada e corrigida, né? E em Jó 3:2, na versão Almeida revista e atualizada. E aqui ele coloca outras versões, Lucas 20:30 ou João 11:35, dependendo da versão ou da tradução. A classificação da Bíblia, ou os assuntos, ou os grupos dos livros separados, né? Vamos lá, são 66 livros e estão classificados por assunto sem ordem cronológica, como nós havíamos dito antes, só estamos aqui percorrendo o livro, né?
A classificação dos livros do Antigo Testamento vem desta forma, a versão Septuaginta através da Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica dos acontecimentos. Antigo Testamento, 39 livros, estão divididos em 4 classes: lei, história, poesia e profecia. Né? Tem os livros poéticos que eu esqueci de mencionar no comecinho da introdução da aula, né? Que você encontra ali Jó, Salmos, Provérbios, Deuteronômios e Cantares de Salomão, que entra aí nos livros poéticos do Antigo Testamento. Né? O Novo Testamento são 27 livros e também estão divididos em 4 classes. Aqui ele colocou biografia, você pode colocar evangelho, o histórico, que é Atos dos Apóstolos, doutrinas, e aqui são as cartas doutrinárias, né? Desde as cartas paulinas e as cartas universais, ele colocou doutrina, e profecia, que é o livro do Apocalipse, tá certo? Nas páginas 51, 52 e 53, está aí a organização dos livros e também as abreviaturas, tá? Então você tem aí a lei e o Pentateuco, né? E ela está organizada aqui no Antigo Testamento, história ou livros históricos, poesia ou livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Depois ele faz a organização do Novo Testamento, e aqui ele coloca a doutrina, né? Na página 53, epístolas paulinas e epístolas gerais, e profecia, que é o Apocalipse, tá certo? Na página 54, o tema da Bíblia, ou seja, qual é o tema central da Bíblia, né? No que a Bíblia fala, ou mais trata, ou qual é o cerne, ou qual é o centro, ou qual é o assunto principal da Bíblia? É Jesus Cristo. Isso é algo que não tem contestação, né? Não cabe contestação. Então, o tema principal, ela gira em torno do nome e da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o tema central da Bíblia. Ele mesmo declarou em Lucas 24, 27 ao 44, e aqui eles separaram apenas um trecho e colocaram aqui, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, os livros da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que nós chamamos de escrituras, né? Se nós formos dividir a Bíblia no tempo de Cristo, a Bíblia na mão dos judeus, era a Torá, os Niviins e o Ketuvim, que eram as escrituras, no qual o Salmo era o principal, tá? Por isso que aparece aqui o Salmo, mas tem outros livros que fazem parte do Ketuvim, ok? Em João 5,39, diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, diz Jesus Cristo, né? Sem Cristo, a Bíblia não teria mensagem e nem vida, porque é Ele que morre e é Ele que ressuscita ao terceiro dia. Nós sabemos da importância inconteste de Deus Pai, mas quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando da Trindade Santa também, né? Da pessoa bendita de Cristo, porque Ele foi que morreu e foi quem ressuscitou. Deus Pai tem a sua ação desde a criação até os confins, ou por toda a eternidade. A ação de Deus Pai, ela é clara. E nunca deixará de ter, como não pode deixar de ter a operação, a ação, a interação da Santa Trindade, né? No texto sagrado. Os nomes de Jesus, isso é interessante, porque eles vão dar aqui alguns nomes, e eu fui buscar um material, e eu pesquisei outros nomes da Bíblia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Encontrei. Porque aqui não está completo. Ele diz, ó, existem mais de uma centena de nomes e títulos conferidos ao Senhor Jesus nas páginas da Bíblia. Os diversos nomes existentes ao longo da Bíblia revelam todos os aspectos, primeiro, da sua natureza, da sua personalidade e das suas obras, tá? Então, natureza, personalidade e obras.
Veja alguns nomes que podem ser atribuídos ao Senhor, extraídos de cada livro da Bíblia. E aí ele colocou alguns. Para ser mais exato, ele colocou 24. Mas aí, eu fui buscar, porque é bom de detalhar um pouco mais, né? Em Gênesis, no livro, está assim, semente da mulher, na apostila de vocês no livro. Aqui onde eu fui buscar, está Gênesis, Jesus é o cordeiro no altar de Abraão, né? Evidentemente, por ter livrado, enviado o cordeiro e livrado Isaac da morte, né? Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual, isso bate nas duas, nos dois materiais. Em Levítico, sacrifício definitivo. Ele é o sumo sacerdote, no material que eu peguei para apoio. Em Números, ele é a rocha ferida. Aqui, no material de apoio, em Números, ele é a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Em Deuteronômio, ele é o profeta do futuro. No material de apoio, ele é a cidade de nosso refúgio. Em Josué, ele é o capitão invencível. Aqui, ele é o tecido vermelho na janela de Raabe. Em Juízes, o libertador. Aqui no material de apoio, em Juízes, ele é o nosso juiz. Em Ruth, o parente remidor. Aqui no material de apoio, ele é o nosso parente redentor. Tem uma similaridade aí. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, ele é o rei prometido aqui no material, na apostila. Aqui está assim, 1º e 2º Samuel, o nosso profeta confiável. Tá? Em Esdras e Neemias, aqui no material, ele é o restaurador. Neemias, ele é o reconstrutor de tudo que foi destruído. Em Esther, ele é o defensor no material. Aqui no material de apoio, Esther, ele é o fielmente assentado no portão. Em Jó, ele é o redentor que vive. E aqui bate, em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre. Em Salmos, ele é o socorro celestial. Tá? Aqui ainda colocou Provérbios e Salmos também. Salmo, ele é o meu pastor e não me faltará. Em Provérbios, sabedoria de Deus. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a nossa sabedoria. Tem similaridade. Em Cantares, o amado. Aqui no material de apoio, em Cantares, ele é o belo noivo. Em Isaquias, aqui colocou o seguinte, no nosso livro de estudo, está de Isaquias a Malaquias, ele é o Messias prometido. Aqui está, em Isaías, ele é o servo sofredor. Em Jeremias e Lamentações, ele é o profeta que chora, isso no material de apoio. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem. E aqui ele vai traçando mais. Aqui, ó. Em Oséias, ele é o amor sempre fiel. Em Joel, ele nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele leva nossos fardos. Em Obadias, ele é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é o grande missionário que leva ao mundo a palavra de Deus. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Tá? Que aqui no material de apoio não tem, tá? Não, desculpe, no material... no nosso livro, nossa apostila não tem, estou aqui no material de apoio. Em Naum, ele é o vingador. Em Abacuque, ele é a sentinela orando sempre pelo reavivamento. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, ele é o restaurador da nossa esperança. Em Malaquias, ele é o filho da justiça com a cura em suas asas. Aí entra agora. Em Mateus, aqui no livro, é o rei. Material de apoio, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é servo. Aqui no material de apoio, ele é o operador de milagres. Em Lucas, o Filho do Homem, aqui bate, porque no material de apoio, ele é o Filho do Homem. Em João, o Filho de Deus, no material de apoio, ele é a porta pela qual todos devem passar. Em Atos, o ressurreto. Em Atos, no material de apoio, ele é a luz brilhante que aparece a Saulo no caminho de Damasco. Em Romanos, e Judas, cabeça da igreja. Em Romanos, ele é a nossa justificação. E aí, aqui no livro nosso, vem para Apocalipse, onde ele é o alfa e o ômega. E aí termina-se aqui no livro. Mas o material de apoio tem o seguinte. Em Coríntios, ele é a nossa ressurreição e que leva os nossos pecados. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Em Efésios, ele é a nossa riqueza insondável. Em Filipenses, ele supre todas as nossas necessidades. Em Timóteo, ele é o nosso mediador entre os homens. Em Tito, ele é a nossa bendita esperança. Em Filemão,
ele é o amigo mais chegado que irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Na carta de Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Em Pedro, ele é o pastor principal. Nos livros de João, é Jesus que tem a ternura do amor. Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Em Apocalipse, a igreja é conclamada a levantar os olhos, pois é chegada a sua redenção. Tá? Depois, na edição do vídeo, será organizado melhor isso aí, tá bom? Agora, como eu disse antes, na organização aqui, a bibliologia vai falar da natureza, da personalidade e das obras de Deus. Esse assunto ele foi melhor estudado ou esmiuçado, né, destrinchado na matéria que nós fizemos no último ciclo, né, que foi a cristologia. Então aqui é apenas algumas referências pequenas para apenas dar uma introdução ao assunto. Porque a preocupação aqui da bibliologia não é trazer a cristologia, é apenas mostrar alguns aspectos, tá? Da natureza de Jesus, da sua personalidade e das suas obras, tá certo? Página 56 vai nos trazer a natureza de Jesus. Nós sabemos que ele é 100% homem e 100% Deus, tá? Sabemos que a sua divindade não foi humanizada e a sua humanidade não foi divinizada. Não foi. Ele era 100% Deus e nessa parte espiritual e da sua divindade, foi só divino, não teve parte humana. E na sua humanidade, ele foi somente homem, não foi divinizado, tá ok? Isso, inclusive, está aqui no texto, tá? E acho que não precisa de maiores explicações. Eu vou apenas ler, que é para nós entendermos o assunto aqui melhor, mas o que eu acabei de explanar agora é o resumo do que está aqui, né? Sobre a natureza de Jesus, né? Poderia dizer até as naturezas, né? Que é a divina e a humana. A divindade de Jesus é patente nas páginas da Bíblia. Ele é chamado de Deus, isso diversas vezes, né? Deus, o Pai, o chamou, ele mesmo se declarou, todos os apóstolos afirmaram, sendo Deus, está dotado de todos os atributos divinos. A humanidade de Cristo foi real e não fictícia. Foi possível através da encarnação. Jesus nasceu, viveu, sentiu e dependeu de Deus como os homens. Chamado a semente da mulher, profeta, semelhante a Moisés e filho de Davi. Tem um texto que eu acho que nós devemos ler, sabe? Mesmo que o assunto não se trate de cristologia, mas é importante, porque, na minha opinião, é o assunto que é o tema, é o texto que sintetiza, resume a humanidade de Cristo, né? Que é Filipenses, o capítulo 2, né? A partir do versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto que fala da divindade e da humanidade de Cristo, né? É um texto que, na minha opinião, dá para resumir as duas naturezas de Cristo. Ele esvaziou-se da sua glória, da sua divindade, e tornou-se homem, e na condição de homem humilhou-se, e aí foi morto e sofreu morte de cruz, né? Na minha opinião, é o texto que resume bem, porque fala das duas naturezas aí. A humanidade de Cristo foi real e não fictícia, eu já tinha falado sobre isso. Foi possível através da encarnação, Jesus nasceu, viveu, sentiu e dependeu de Deus como os homens. Chamado a semente da mulher, profeta, semelhante a Moisés e filho de Davi. As naturezas divina e humana se uniram na constituição da pessoa de Jesus de modo perfeito. As duas naturezas não se misturaram, isto é, Jesus não ficou com sua divindade humanizada ou com a sua natureza humana divinizada.
Jesus na terra foi 100% homem e 100% Deus, ok? Isso eu acho que é uma importante, porque é o princípio da teologia, da cristologia, né? Nós não podemos aceitar outro termo, outra condição para as naturezas do Senhor Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Vamos lá, a sua personalidade, ou o que Jesus foi, né? Jesus desempenhou na terra um tríplice ministério. Todo mundo fala sobre esse tríplice ministério, né? Mas Pedro também diz que ele foi sumo pastor. É importante frisar isso. Uma versão, e eu não sei agora qual versão é, tá? Para ser bem sincero, depois vocês procurem aí. Quem tem celular geralmente tem 12, 13 versões bíblicas. Em uma versão destas, essas mais atuais, Pedro chama Jesus de sumo pastor. Mas o que mais é falado, o que mais é conhecido e como Jesus é classificado, ele recebe o título de profeta, sacerdote e rei, né? Profeta. Jesus exerceu seu ministério profético desde o Éden até a cruz. Desde o Éden, porque ele estava agindo com Deus Pai, né? Como profeta, pregou a salvação, anunciou o reino e predisse o futuro. Pregou a salvação, foi o Salvador, né? Como profeta, e predisse o futuro diversas vezes, inclusive na construção do templo. Eu vou derrubar, esse templo será derrubado, em 3 dias eu farei outro. E aí é só lembrarmos dos sermões proféticos de Mateus 24, Mateus 25 e por aí, né? Sacerdote. Jesus atualmente está exercendo o ministério de sacerdote. Ministério que iniciou no Gólgota, isso na crucificação, e estende-se até a segunda vinda dele, o ministério de sacerdote, que é quando ele recebe os clamores ou as petições do povo e leva até Deus Pai, que esta é a função do sacerdote, é receber do povo e levar a Deus, né? Rei, isso aqui é claro, né? É evidente, e o seu reino é eterno, né? Jesus possui ainda um outro ministério, o de rei. Seu reino é eterno e de paz e de justiça. Reinará no milênio e em épocas sucessivas e também reina no dia de hoje, né? O autor aqui não quis colocar, mas ele é reino. Ele reina hoje em nós, os salvos. É o reino invisível, mas tanto que ele diz, o reino dos céus é chegado. Por quê? Porque o rei estava na terra. E depois ascendeu aos céus e continuou reinando. Então, o reino é agora, o reino será depois do milênio e continuará, né, por toda a eternidade, porque não deixará de existir. As obras de Jesus Cristo. Cristo veio a este mundo para realizar o plano da salvação e redenção do homem, que havia caído, e caiu lá em Gênesis capítulo 3, né? E Romanos 3:23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos os homens depois de Adão pecaram. Então, era necessário que tivesse um plano de salvação. Isso aconteceu, tá certo? Tenho mais um texto de Mateus 20:28 e 1 Timóteo 2:6, que eu não vou mencionar agora. Para que o plano da salvação se consolidasse, Cristo precisou morrer numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia e retornando para o céu, de onde havia descido, conforme nós lemos até em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Ok? Sua morte. A morte de Jesus é o tema central das Escrituras, pois através dela resolveu-se de uma só vez por todas o problema do pecado. A morte de Cristo tornou possível a nossa reconciliação. Aqui eu gostaria de frisar o texto de Colossenses 2:11. É sempre bom de acrescentar algum texto aí, para dar uma credibilidade e para ter a referência, a importante referência bíblica, né? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne, né? Que está falando aqui sobre a morte de Cristo, né? Que ele pagou as nossas dívidas, tá?
Sua ressurreição, a ressurreição de Cristo é o grande milagre do cristianismo. Sem a ressurreição seria vã a nossa pregação, a nossa fé, né? Seríamos falsas testemunhas de Deus. Os mortos não ressuscitariam. Estaríamos com os nossos pecados e mortos em Cristo estariam perdidos. Mas 1 Coríntios 15, vamos lá. 1 Coríntios 15, versículos 14, falando da ressurreição. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O 15, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. O último versículo, 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Que é o que o autor quis externar ou explanar aqui nesse texto aqui sobre a ressurreição. Sua ascensão, os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas dão testemunho da ascensão de Cristo, ou seja, quando Cristo ascende, ou quando Cristo sobe aos céus, depois de ter vivido aqui 3 anos e alguns meses, né? Ele voltou aos céus e prometeu um dia voltar para buscar a sua igreja. Você tem João 14, 18, Evangelho de João 14, versículo 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá? Tem o 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Tá? E também tem Atos aqui que nós não vamos ler. Amém? Tem tempo ainda? Jesus e a Bíblia. Jesus e a Bíblia. Qual a relação do Senhor com a palavra de Deus, com as escrituras, né? Então vamos lá. Os evangelhos revelam em suas páginas a grande afinidade de Jesus para com as escrituras. Porque ele citou várias vezes os profetas, citou o livro de Moisés e as escrituras, como era separado a Bíblia hebraica ou, né, os pergaminhos ou o Antigo Testamento hebraico, tá certo? Eu não vou nem ler mais o resto aqui porque se trata disso, tá? Jesus conhecia as Escrituras. Ficamos admirados com o conhecimento abrangente que Jesus possuía das Escrituras. A Bíblia conhecida por Jesus era o Antigo Testamento, dividido em 3 seções: lei, profetas e Escrituras. O autor insiste em colocar salmos, mas na verdade é escrituras que Jesus tinha. No começo da matéria, né, vocês vão voltar até lá e vão ver quantos livros fazem parte das escrituras, que não é só salmos, tá? E aqui ele está citando, nós podemos falar de Mateus 4:4, né? Quando ele cita, também está escrito, que nem só de pão viverá o homem, ele estava citando Deuteronômio 8, versículo 3. Então, Jesus conhecia muito bem as Escrituras. Lei de Moisés. Esta primeira seção, compreendida com os 5 primeiros livros da Bíblia, Jesus não apenas conhecia a lei de Moisés, mas dava a interpretação correta dela. E é bom grifar isso aqui, que isso é importante. Ele afirmou que veio cumprir e não abrogar. Ele é o fim da lei. Vamos lá. O que eu falei para grifar, mas dava a interpretação correta dela. Por quê? Que Jesus, ele obedeceu, ele praticou toda a lei de Moisés. O que Jesus não cumpriu foi o legalismo, foi o inchaço da lei, que os escribas e que os rabinos incluíram na Torá ou nas leis de Moisés. Durante o período interbíblico e depois do período interbíblico, foram
colocadas muitas normas e regras humanas dos rabinos e dos fariseus, tá? E como o Senhor mesmo disse, que eles eram hipócritas, que eles colocavam um fardo e um jugo sobre o povo que eles nem mesmo com um dedo queriam levantar ou puxar, tá certo? Então Jesus, além de interpretar corretamente a lei de Moisés, as 613 leis que haviam, não o legalismo, o inchaço e as regras humanas, como Jesus mesmo disse, mas ele cumpriu a lei de Moisés à risca, tá certo? Mais do que isso, aqui no finalzinho diz assim, ó, ele é o fim da lei. Sim, porque em Cristo termina-se a lei e começa-se a graça. Então Jesus é o fim da lei. Mas Jesus também é a finalidade da lei. A lei apontava para Cristo. Então Jesus é o fim da lei nos dois sentidos. No sentido de término, porque terminou a dispensação da lei para começar a iniciar a dispensação da graça, como também a finalidade da lei, que era apontar a perfeição de Cristo Jesus, tá? Profetas. Nesta sessão, na sessão dos profetas, além de Isaías, Jeremias e Ezequiel, estão inclusos 6 livros históricos: Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, e 1º e 2º Reis, e os 12 profetas menores. Os Salmos, assim é chamada essa sessão, porque o livro de Salmos é o principal de todos os demais livros dessa divisão. Na verdade, não é assim que é chamada a sessão. Todas as vezes que vocês ouvirem Jesus ou os apóstolos mencionarem as Escrituras, na maioria delas, vai ser os livros que estão classificados como o Ketuvim. Não é os Niviins e nem a Torá, tá certo? Então, não é só os Salmos. Aqui ele mesmo vai discriminar aqui, ó, Provérbios, Cantares de Salomão, Ruth, Lamentações de Jeremias, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Então, quando o Senhor Jesus e quando os apóstolos, na maioria das vezes, se eu disse em todas, me perdoem, não é em todas, na maioria das vezes citar o termo Escrituras, ele está citando estes livros aqui, ok? Vamos lá. Jesus usava as Escrituras. Os evangelhos deixam evidente o conhecimento e o uso que Jesus fazia das Escrituras no exercício do seu ministério. Podemos destacar o uso de Jesus nas Escrituras em suas pregações, ensinos e em sua própria vida, né? Inclusive, Isaías 61, que é o texto mais emblemático de quando Jesus usa a Escritura, ele usa de maneira como uma profecia, como uma pregação e atribui a ele o texto. Porque ele diz, e hoje se cumpriu esta palavra, né? Que era uma profecia, é uma profecia do profeta Isaías. As pregações de Jesus foram fundamentadas nas Escrituras Sagradas. É bom e é importante isso. Porque nós ouvimos e presenciamos as parábolas, mas Jesus, ele pautava, ele fundamentava suas pregações e seus ensinos nas Escrituras. Ele as usava porque testificavam sobre ele e sobre sua missão, para a qual veio ao mundo. Pregava as boas novas da salvação, vaticinada por todos os profetas, ou seja, predita por todos os profetas, né? Grande parte do ministério de Jesus, grande parte, foi dedicado ao ensino. Então, grande parte. Nós temos, por curiosidade, às vezes, e por maior destaque, os milagres de Jesus. Mas a grande parte do ministério de Jesus foi feito através do ensino. Ele afirmou, certa ocasião, a judeus que a doutrina que transmitia não era sua, mas do Pai que o enviara. Jesus encontrava o conteúdo para os seus ensinos nas Escrituras. E aqui está falando geral, tá? Ele não está citando apenas as Escrituras como Salmos, 1º e 2º Crônicas, Neemias, não. Está citando a Escritura como um todo. A Torá, o Niviim e o Ketuvim. Tá? Prosseguindo aqui. Jesus encontrava o conteúdo para os seus ensinos nas Escrituras sagradas. Cumpria assim a vontade do Pai, fazendo com que a doutrina divina fosse gotejada como chuva. A vida diária de Jesus foi marcada pelo uso constante das Escrituras sagradas. Ele não apenas pregava,
e ensinava as Escrituras. E aqui é o fundamental para todos nós. Porque uma coisa é você dizer que é difícil, outra é você dizer que é impossível. Então, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque essa frase aqui agora é que é importante. Ele vivia o que proferia em seus lábios. Por esta razão, foi aprovado por Deus e vitorioso em tudo. Por que a multidão ficava impressionada com o ensino de Jesus? Várias vezes no texto vocês vão observar, principalmente nos evangelhos. E eles diziam, e era dito, devido à sua autoridade. Jesus pregava com autoridade, diferente dos fariseus. E por que essa autoridade? Porque só pode pregar com autoridade aquele que vive o que prega. Certo? Então Jesus era um mestre com autoridade porque vivia o que pregava e pregava o que vivia. Fundamental isso. Por isso Deus aprovou a Jesus e também aprovará a nós. Amém? Nós vamos continuar na próxima aula aí, a partir o término da unidade 3 e o início aí da próxima matéria e da unidade de número 4, tá? Então, próxima aula nós terminamos um pedaço que falta da unidade 3 e começamos a unidade de número 4. Deus abençoe a todos.